Oi, pessoal, tudo bem? De novo, estamos aqui, né? Agora trabalhando com a unidade padrão de comprimento. O que vem a ser a unidade padrão de comprimento? Tá? Nós vimos que um segmento pode ser utilizado para medir um segmento. Então, eu posso usar uma unidade para medir um segmento. Eu posso usar uma unidade específica. Tá? Só que existem algumas unidades que são utilizadas como um padrão. Então, por exemplo, a unidade padrão que nós temos para trabalhar é um metro, conhecido por todo mundo. Tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui como que funciona, de onde que surgiu o metro, por que um metro tem esse comprimento dele e tudo mais. Tá? Então, a unidade padrão de comprimento. Existe, então, a necessidade de definir uma unidade de medida de comprimento padrão, porque não dá para ficar usando cada hora uma medida. Né? Isto é, uma unidade de medida de comprimento que seja conhecido por todos. Você vai comprar fio, por exemplo, um pedaço de fio, você vai chegar lá, eu quero 5 palmos de fio. O outro chega lá, o seu palmo é desse tamanho, o palmo do outro chega lá com a mão desse tamanho. Né? Então, são tamanhos diferentes. Então, não dá para ficar usando qualquer unidade de medida sem um padrão. Tá? A unidade de medida padronizada de comprimento é o que nós chamamos de metro. Aqui, verde, é o mais usado. Por muito tempo, o metro foi estabelecido como a décima milionésima parte da distância do Equador ao Polo Norte. Olha que legal, gente. Era o comprimento de uma barra metálica que se encontra no Museu Internacional de Pesos e Medidas na cidade de Sèvres, na França. Alergia. Mas hoje define-se o metro como a distância linear percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de 1 segundo dividido por 299.792.458, que é o que a gente arredonda geralmente para 300 milhões. Tá? É um número muito próximo de 300 milhões. Então imagine 1 segundo, isso daqui, ó, 1 dividido por 300 milhões. Tá certo? Aí ele dá uma sugestão aqui, leia mais sobre a criação do metro na seção matemática do tempo, lá no final do livro. Bem interessante. Tá? Agora, que unidade de comprimento usar? Aqui ele faz uma proposta. Qual é a distância entre Campo Grande e Cuiabá? Para medir grandes extensões, podemos empregar como unidades de medida de comprimento um dos múltiplos do metro, que seria o decâmetro, abreviação DAN, o hectômetro ou até mesmo o quilômetro. Tá? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro são conhecidos como múltiplos do metro. Tudo bem? Então, são unidades que vocês já ouviram falar também. Dessas unidades, a mais utilizada é o quilômetro, que é conhecido. Quando você fala da distância entre duas cidades, você usa, olha, daqui de Piratininga até Bauru, são 20 quilômetros que eu percorro pela rodovia. Se eu for por uma outra rodovia aqui por dentro da cidade, são 15 quilômetros. Tá? Então, a distância entre duas cidades, o mais comum é o quilômetro. Não usamos o hectômetro para isso, e nem o decâmetro. Ah, mas eu posso usar? Sim, porque é um padrão, existe um padrão e eu vou saber, quando você falar, quanto que equivale. Tá? Agora, quanto mede a largura desses quadros na parede da classe? Olha aqui, nós temos alguns quadros. Pô, esses quadros, o menino está com uma régua aqui, inclusive, medindo. Né? Na verdade, o quadro maior que ele está falando e não dos menores aqui, os quadros de recado. Tá? Então, ele pegou a régua, ó, uma régua aqui, mais uma aqui, talvez mais um pouquinho. Mas aqui, talvez, para medir esse quadro, o que vocês acham que seria recomendado? Acho que um centímetro, talvez até mesmo um metro. Tá? Então, para medir pequenas extensões, como esse quadro, pegamos como unidade de medidas os submúltiplos. Então, perceba que eu tenho múltiplos, que são as maiores, e submúltiplos, que são as menores. O decímetro, o centímetro
por milímetro. Tudo depende daquilo que eu estou medindo. Tá? Aí eu tenho na página 282 uma tabela dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então, olha lá, pessoal. Apresentamos a seguir uma tabela com as unidades de medidas de comprimento, seus símbolos, seus valores correspondentes em metros. Então, por exemplo, 1 quilômetro, quilômetro escrito, abreviado. Tá? Então, o km é o que eu indico, é a abreviação que eu uso para quilômetro. 1 quilômetro vale 1000 metros. 1 hectômetro vale 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. Então, só para vocês terem uma ideia, 1 quilômetro, pessoal, eu preciso de aproximadamente 10 quarteirões. Tá? Um quarteirão tem, em média, 100 metros. Um quarteirão equivaleria a 1 hectômetro, por exemplo. Aproximadamente, não é real. O quarteirão que é maior tem quarteirão que é menor. O quarteirão que eu falo onde tem, né? Nas ruas, as casas e tudo mais. O decâmetro, 10 metros. O comprimento de uma sala, né? Uma sala de aula um pouco maior. Nossas salas de aula na escola têm em torno ali de 8 metros, mais ou menos, a largura. Tá? Só para vocês terem uma referência. Eu tenho o próprio metro. Aí eu tenho o decímetro, DM é a abreviação. O decímetro já é um submúltiplo, então ele é menor que o metro, ou seja, ele é 1/10 de metro. O centímetro lembra do seguinte, decímetro, décimo, 1/10 do metro. Centímetro ou centímetro, que dá na mesma. Centésimo. Tá? 1/100º do metro. Milímetro, mil, milésimo. Lembra disso? É 1/1000 do metro. Então, a abreviação milímetro, mm, centímetro, cm, decímetro, dm. Tá? Observe que cada unidade de comprimento é 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Então, daqui para cá, se eu multiplicar por 10, eu chego aqui. Na verdade, eu uso uma outra tabela. Cuidado para não confundir essa tabela com a de transformação de unidade, que eu não estou falando ainda, tá? Ainda não chegamos lá. Eu estou mostrando as unidades de medida. Tá certo? Então, 1 metro é 10 vezes 1 decímetro. 1 decâmetro é 10 vezes 1 metro. Então, toma cuidado com isso, tá, gente? Para não confundir. E cada unidade de comprimento é igual a 1/10 da imediatamente superior. Então, por exemplo, o quilômetro é superior ao hectômetro. Então, 1 hectômetro, aliás, 1 quilômetro são 1000 metros. 1 hectômetro, divide por 10, 100 metros. Então, percebam que eu vou andando para a direita, ele vai dividindo. Mas toma cuidado para não confundir com o que eu vou falar depois. Eu não vou dar nem muita ênfase nisso para não confundir realmente. Tá? E aqui, gente, nós temos alguns exemplos de como devem ser lidos os comprimentos expressos em metros. Então, 1 metro, aliás, 0,1 metro. Eu tenho 1/10 de metro ou 1 decímetro. 0,25 metro. Então, eu tenho 25 centésimos do metro ou 25 centímetros, que dá na mesma. 6,37 do metro. 6 inteiros e 37 centésimos do metro. Ou 6 metros e 37 centímetros. Tá? Então, essas unidades nós vamos começar a trabalhar com o objetivo de padronizá-las também. Na verdade, na próxima aula eu vou vir com as mudanças de unidade, que é o que nos importa aqui, é o que mais nos interessa nesse momento. Beleza, gente? Como mudar as unidades de medida. Claro, isso daqui também é importante, os múltiplos e os submúltiplos. Notem que os submúltiplos são menores, né, do que os múltiplos. Então, os múltiplos são números maiores. Submúltiplos são os menores, é quando eu divido. Tá bom? Então, a gente já volta aqui. Façam os exercícios. Eu queria que vocês fizessem ali na página 282.
os exercícios de 1 ao 6, tá? Como uma tarefinha. Essa tarefa a gente discute em aula, se caso aparecer alguma dúvida, a gente volta e esclarece aqui com vocês, tá bom, gente? Um beijão, até a próxima. Valeu!